Olá! Bora mergulhar com a gente nos ensinamentos de uma obra que, olha, mexe lá no fundo da alma. Coletâneas do Além, psicografada por Chico Xavier. A ideia aqui é a gente conseguir tirar a essência dessa sabedoria e entender como ela pode ser um verdadeiro mapa para a nossa própria jornada. Vamos nessa? E para começar, vamos direto ao ponto, numa das perguntas mais uau, mais profundas que existem. Uma pergunta que, com certeza, todo mundo em algum momento já se fez. Afinal, por que a gente sofre? E aí que a obra já chega com uma perspectiva que vira a chave, pelas palavras de Manon. Sofrimento não é castigo, sabe? Não é um bug no sistema. Pelo contrário, é apresentado como uma ferramenta. As dores são, na verdade, a matéria-prima que a gente usa para construir nosso crescimento, para conquistar a felicidade lá na frente. Ok. Com essa ideia na cabeça, a gente começa a nossa jornada pelo ponto de partida de todo mundo, a condição humana. Essa vida cheia de desafios que, querendo ou não, acaba empurrando a gente para buscar um sentido maior para tudo isso. E é aqui que a nossa visão se amplia. A Terra, então, não é o nosso destino final. É uma grande escola. Cada dia, cada experiência é como se fosse uma aula no nosso currículo espiritual. A nossa vida se torna, então, a oportunidade mais sagrada que a gente tem para evoluir, para iluminar o espírito. E como em toda boa escola, sempre existe um guia, um mestre. A obra nos aponta Jesus como esse exemplo central. A vida dele serve como um mapa mesmo. Um modelo de como a gente pode navegar pelas nossas próprias dificuldades com amor, com integridade e com um propósito. Agora, o que é muito interessante aqui é como fica clara a escolha fundamental que a gente tem que fazer. De um lado, o reino de César, que representa os valores do mundo, né? Poder, riqueza, força, coisas que o tempo leva. Do outro, o reino de Deus, que Jesus mostrou, baseado em servir, na humildade, na força incrível que tem o amor. É a escolha de qual reino a gente vai priorizar que define toda a nossa jornada. E quem disse que seguir um caminho espiritual garante aplausos, né? Pelo contrário, olha só isso. Até o mestre enfrentou julgamento o tempo todo. Cada um desses pontos mostra como as atitudes dele, que eram guiadas pelo amor, não eram compreendidas pelas regras do mundo. Isso serve para lembrar a gente que ser incompreendido pode fazer parte do caminho de quem tenta fazer diferente. Então, como ele respondeu a tudo isso? Revidou? Se defendeu agressivamente? Que nada. A resposta foi o bendito silêncio de seu amor. E isso é muito poderoso. Em vez de entrar na briga, ele se manteve focado no propósito dele, confiando num plano maior. Uma lição e tanto pra gente sobre como lidar com a incompreensão. E essa resposta silenciosa e focada nos leva a um ponto central da obra. A maior mudança não acontece lá fora, em resposta aos outros, mas sim aqui dentro. Vamos ver como funciona essa tal de revolução interior. A mensagem é bem direta. Não se trata de protestos ou grandes mudanças externas. A revolução de verdade é uma transformação profunda do nosso jeito de ser, dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Ela começa no eu e cresce no nosso mundo particular. Tá, mas como a gente faz isso na prática? A obra dá umas dicas concretas. Primeiro, entender o nosso dever, a nossa parte nessa história toda. Segundo, servir ao próximo, que nada mais é do que o amor em ação. E terceiro, cultivar o silêncio, achar um tempo para meditar, para ouvir aquela sabedoria que não vem do barulho do mundo. Para ajudar a gente a entender o poder desse silêncio e desse cuidado, a obra traz uma metáfora que eu acho linda. Nosso pensamento é como um jardim, um espaço que a gente está sempre cultivando com as nossas ideias e emoções. E todo jardim precisa de proteção, certo? É aí que entra a lição da cancela. Se a cancela, o portão da nossa mente, fica escancarado, o touro da negatividade, da raiva, do pessimismo, ele entra e destrói todas as flores de bons sentimentos que a gente estava cultivando. O ponto-chave é esse. A gente precisa vigiar a cancela, ficar de olho no que a gente deixa entrar no nosso jardim mental. Mas, mesmo com a mente vigiada, os desafios são inevitáveis. Não tem jeito. Agora vamos ver como a obra nos ensina a encarar as provas não como pedras no caminho, mas como partes essenciais da nossa travessia. E as provações vêm de tudo que é jeito, né? Uma calúnia, uma acusação do nada, um comentário maldoso. Às vezes a incompreensão vem de quem a gente mais ama, até o risco de passar por ridículo. Ao listar essas dores, a obra mostra que a luta espiritual é algo muito real, que todo mundo passa. E, de novo, a sabedoria aponta para a mesma estratégia do mestre. Diante do deboche, da injustiça, a maior defesa não é discutir, não é descer para o mesmo nível. É o silêncio. Mas atenção,
Não é um silêncio de derrota, e sim um silêncio que nasce da confiança total em um poder, numa justiça que é muito maior que a do mundo. Depois de passar por esse vale de provações, a jornada nos leva para um lugar de muita esperança. Essa parte da obra foca nos ensinamentos sobre a vida que continua e sobre como os nossos esforços aqui têm um significado eterno. Gente, que coisa mais linda, não é? Esse poema capta perfeitamente a essência da promessa. Onde a visão comum enxerga um fim, a visão espiritual vê o começo de uma estrada cheia de luz. A morte ganha um significado completamente novo. Não é um ponto final, é um portal. Então, o grande prêmio dessa jornada toda é a liberdade de verdade. E essa liberdade não é de graça, não. Ela é conquistada, ela é comprada com a moeda dos nossos esforços, das superações na dor, da nossa dedicação no trabalho. Tudo que a gente vive aqui está construindo o nosso palácio da liberdade. E para fechar essa visão do nosso destino, temos esses versos do Cruz e Souza. Eles trazem uma certeza: a colheita virá. É uma promessa de que nenhum esforço sincero que a gente faz para o bem se perde no caminho. Tudo que a gente planta aqui, um dia vai dar frutos nos celeiros de luz da eternidade. E assim, depois da gente percorrer esse caminho todo, desde a pergunta sobre o porquê do sofrimento até a promessa da vida eterna, a reflexão volta para a gente. A jornada é universal, mas o que cada um deixa para trás é único. A pergunta final, então, fica no ar para cada um de nós. Que luz a nossa alma, a nossa passagem por essa escola, vai deixar no mundo?